Boa noite! Boa noite, gente! Hoje é terça, 8 horas da noite, na verdade, 8h01. Feriado. Feriado. Feriado de quê mesmo, hein? Tô chegando agora, e aí, galera, beleza? Fabinho já dando o seu alô, já se antecipando. Hoje é feriado de quê? Agora tô curioso. Porque pra mim não foi feriado, trabalhei a beça hoje desde que eu acordei. Proclamação da República, né? Proclamação da República, é claro. É. Dia 15 de novembro. Nós Olha, somos é nós isso mesmo? Gente. Pelo amor de Deus. Sim. Pelo amor de Deus, é assim, dia 15 de novembro, proclamação da República. Esta República da qual nós tanto nos orgulhamos, né, não? Cara, mas a gente tem que se orgulhar, porque a gente está construindo, né? É aquilo, nós somos espíritos imperfeitos, de terceira ordem, como a gente já viu Estava aí. falando agora, né? A gente está... E é claro, tudo que produz espíritos imperfeitos é imperfeito, É, né? claro. Então a nossa Está em República... fase de construção. Né? Exatamente, nossa República é imperfeita ainda, mas cabe a nós, espíritos em evolução, melhorar para que essa República fique melhor. Coincidência ou não, nós estamos verde e amarelo. Sim, porque será? Porque será? Brasil, cores do Brasil, verde. É. Vamos embora, como é que é? Coração segunda do série, mundo. segunda série ensina. Verde é o quê? É a esperança. é a mata. A bandeira, gente. Verde é a maio, só mata. Mata. E o amarelo é o quê? O ouro. Então faz cara de ouro, só mata com o vento batendo. Brasil, coração do mundo. Pátria do Evangelho. Exatamente. Estamos preparados para receber nossos irmãos. Estamos preparados? Sim. O Brasil tem vários climas. Opa, geograficamente preparados. Nós temos aí, recebendo muito bem refugiados. Mas o povo está prontinho para receber todo mundo, né? Nós somos muito Tá simpáticos. prontinho, né? Somos muito festeiros, Sim. também gostamos de abraçar, de tocar, a gente é muito... É mesmo? Sei lá, tenho minhas dúvidas, sabia? Tenho minhas dúvidas, sinceramente. Acho que o povo brasileiro é a média do povo. Isso também é uma coisa que a gente às vezes entra numa coisa que o brasileiro é melhor do que o resto do mundo. Não é não. Não, Assim, tô evolutivamente. falando isso, Não, hein? A gente é amorosinho? É. Quando convém, sabe? Tipo assim, a gente recebe gringo porque gringo gasta, sabe? Também tem isso. Acho que sim, o país geograficamente está ótimo para receber a galera, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente para fazermos jus a esse tipo Mas eu de tenho Brasil, coração. visto notícias de que os refugiados são bem recebidos aqui, assim, são acolhidos, não sei. Pelo menos é o que eu vejo nos jornais. Sim, o Brasil é um país pacífico, como é alguns outros países do mundo. Isso não é uma característica especial do Brasil. O Brasil, como tantos outros países no planeta, tem recebido bem os refugiados. Alguns não. O Brasil também. Mas assim, é aquilo. A gente não vai acreditando que estamos prontos para assumir essa coisa de Brasil, coração do mundo, porque a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Então, meus amores, 8h10, vamos então nos preparar para a nossa prece de abertura. Lembrando que esse aqui é um bate-papo super descontraído, legal, uma brincadeira que a gente faz aqui. Uma brincadeira meio séria, né? Porque a gente tenta, né, trazer aqui as informações do Livro dos Espíritos e debater com a galera. Somos estudantes, somos aprendizes, todos juntos. É isso aí. Ninguém é dono da verdade aqui, a gente, na verdade, conta com a contribuição de vocês e contamos também com quem estiver a fim de aprofundar os estudos, de procurar um estudo na Casa Espírita, né? O ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, está lá te esperando, cheio de coisa boa para incrementar esse teu conhecimento espírita. Vamos então elevar nossos pensamentos e convidar nossos queridos amigos da espiritualidade para participar conosco dessa noite de debates. Vamos lá? Então vamos à nossa prece. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, protetores tão amados, que estão sempre conosco, nos inspirando, nos auxiliando, trazendo a sua presença amiga, o seu carinho, o seu afago. Agradecemos, Mestre, essa noite de bênçãos. Agradecemos a disponibilidade das pessoas que nos ouvem essa noite, tantos que nos ouvem agora ao vivo, como aqueles que ouvirão depois, na gravação dessa live. Que o Senhor possa nos manter imersos nesse ambiente de paz, de harmonia, que os nossos amigos se aproximem e nos tragam a inspiração necessária para que a gente possa conversar de maneira produtiva, alegre, descontraída, mas também com a responsabilidade de refletir sobre as maravilhas que a doutrina espírita pode nos oferecer através desse livro tão bem-vindo da humanidade, o Livro dos Espíritos. Abençoe, Senhor, a todos que nos ouvem, aqueles que vão ainda chegar, que os espíritos que estiveram presentes na codificação, a todos eles, que todos eles recebam a nossa gratidão por terem nos abençoado com esse tesouro tão importante e tão profícuo na nossa renovação
como espíritos imortais. Abençoe-nos essa noite e sempre. Que assim seja. Então vamos começar nosso papo. Muito bem. Nossas questões hoje, que vamos debater aqui, conversar, começa aqui da 114, onde vamos estar falando sobre a progressão dos espíritos, né? A maneira como acontece a evolução e os pormenores, porque da outra vez surgiram umas dúvidas. Assim, por que Deus não cria logo todo mundo perfeito? Né? Será que todo mundo necessariamente passa pelo mal, né? Pelo caminho do mal? Ou não? Ou alguns não escolhem outro caminho já de cara? Como é que funciona essa coisa da evolução? Então vamos ler a pergunta 114. Kardec pergunta assim: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são os mesmos espíritos que se melhoram? Né? Quer dizer, os espíritos têm uns que Deus faz bonzinhos, outros Deus faz malzinhos, e é assim, ou não, ou são criados iguais, e aí eles vão se melhorando, cada um ao seu tempo. Somos criados iguais, simples e ignorantes. Exatamente, e cada um vai se melhorando. Sim, e a gente aprende com os erros também, né? Então, principalmente com os erros. É errando que você aprende. Exatamente. E responde os espíritos: sim, são os mesmos espíritos que se melhoram e, melhorando, se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, meus amigos, que não haja dúvida, somos todos criados exatamente iguais, no mesmo processo, prontos para os mesmos desafios, com as mesmas potencialidades, tudo igualzinho, né? E daí, no momento em que nós chegamos ao estágio nominal, ao momento que temos posse do nosso livre-arbítrio, começamos a trabalhar em favor da nossa evolução. Cada um ao seu tempo, cada um à sua maneira, dependendo das escolhas que vai fazendo à medida que vai passando o tempo. Né? Dentro de todas as encarnações que a gente passa, o nosso momento na erraticidade, todo esse período que começa lá atrás, onde somos criados ainda na terceira ordem, ainda espíritos imperfeitos, ainda com tudo a se conquistar, a gente vai caminhando. Né? Muito bem. Então, seguindo o nosso Livro dos Espíritos, agora vamos para a questão número 115. E assim pergunta Kardec: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então, Kardec aí, ainda seguindo esse mesmo raciocínio, ainda para que não haja dúvida. Então, uns são criados bons e outros maus? Respondem os espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber de nada. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Né? De si, Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Olha, legal que só nesse trechinho a gente já pode se lembrar de várias coisas que Jesus trouxe para a gente. Por exemplo, Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui a gente está vendo que vai chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade. E em seguida, nessa perfeição é que eles encontrarão a pura e eterna felicidade. Jesus também nos afirma: a felicidade não é deste mundo, porque esse é um mundo ainda de provas e expiações, um planeta onde os espíritos ainda são da terceira ordem, ainda estão tentando se melhorar, ainda muito no início, né? Então Jesus já nos traz essas informações todas. É interessante a gente identificar essas coisas, porque aí fica bem claro que realmente o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Como nossos amigos muito dizem, nós acreditamos também. Veio reforçar o que Jesus disse, ele exatamente, deixou como exemplo. Esclarecer, veio ampliar esse conhecimento, né? De maneira bastante concreta. A gente vai percebendo nisso à medida que vamos lendo. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento, né? E aí vão subindo. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando e assim, por sua própria culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Olha aí. Tá vendo só? Então, nas vicissitudes da vida, nas provações que a gente passa, os obstáculos todos, são desafios, né, que a própria vida e a divindade nos coloca para que a gente possa ir exercitando, né, a nossa evolução e aumentando nossos limites, né, de ação. E aquilo que você falou uma vez, que a nossa visão como é que se diz? Limitada, né? A gente não enxerga isso, né? A gente acha que está sofrendo,
que Deus está sendo injusto com você. Pois é. Você está passando pelas coisas que são boas para o teu crescimento. Né? Mas a gente não tem dimensão de toda a verdade. Exatamente. Então, principalmente quando estamos encarnados, né, e a gente tem os limites que a matéria mesmo nos impõe, a gente vê os obstáculos da vida como monstros terríveis. É como se a gente estivesse enxergando o mundo por um rolinho assim, sabe? Pega um papel higiênico, dá uma olhada para aquele rolinho. E aí você vai ver, claro, uma parcela muito pequena de toda a realidade. Então, se com aquilo você tem, sei lá, 10% da visão, você só enxerga o problema, só enxerga o obstáculo, aí parece realmente um monstro terrível. É. Mas se a gente amplia nosso olhar, se a gente se lembra que somos filhos imortais, estamos em crescimento, a gente entende que aquilo é um obstáculo e nós, aqueles de nós que aceitam esses obstáculos e trabalham eles da melhor maneira, chegam mais rápido à solução deles e à felicidade. E aqueles que reclamam, murmuram e gastam uma parte do tempo, né, reclamando, aí, meu filho, aí esses demoram mais e tem que ficar repetindo aquela mesma lição várias vezes. A gente, no Amigos da Luz, tem um vídeo chamado A Princesa Reclamona, que é bem interessante. É o Eni que faz brilhantemente com o Iago. Quem quiser dar uma olhadinha lá depois do vídeo Princesa Reclamona, mostra uma pessoa bem reclamona, assim, reclama tanto, e acaba tomando uma lição do próprio filho. Né? O que acontece muito mesmo. Né? Às vezes as crianças trazem uma lição pra gente. Leonardo Ferreira. Quanto tempo demora para um espírito imperfeito ser um espírito puro? Então, Leonardo, isso é uma incógnita. A gente não sabe, primeiro porque depende de cada um. Né? Depende do trabalho de cada um, porque o trabalho como é que se diz? É próprio, né? Seu, Sim, alguns demoram mais, outros menos. E a outra questão é o tempo. O próprio conceito de tempo, né, que a gente tem, que o dia tem 24 horas, o mês tem 30 dias, o ano 365 dias, e assim. Foi criado pelo homem. Isso aí, isso é só uma contagem de tempo referente ao planeta Terra, né, que é onde a gente vive. Porque, por que o dia tem 24 horas? Porque é o tempo que leva o planeta para dar uma volta em torno dele mesmo, do seu próprio eixo. Enfim, o tempo é uma coisa relativa a onde você está e quem você é. Né? Então não tem como a gente dimensionar o tempo que demora. A gente sabe que é um tempo limitado, assim, no sentido de que não é eterno. A evolução não acontece ad eterno. Embora sejamos espíritos eternos, ou imortais, a gente evolui até um ponto que chega à conclusão dessa evolução, à perfeição relativa que é possível a todos nós, e mantemos o resto da nossa eternidade nessa condição. Como a gente falou na última live, né? A gente, mesmo chegando ao espírito puro, a gente continua aprendendo, continua... Aprendendo não, porque a gente já sabe tudo, mas a gente continua no trabalho. No trabalho, né? Rosa Gomes. Tenho muita dúvida, pois de fato nós nunca andamos para trás na evolução. Exatamente, a gente vai ver isso numa pergunta ainda hoje, mais um pouquinho para frente. Mas por que às vezes tem a sensação de que não tenho feito o que podia? Há uma velocidade de evolução espiritual? Chegaremos todos ao mesmo estágio? Bom, chegaremos todos ao mesmo estágio, que é esse estágio de perfeição. Cada um no seu tempo. Isso, cada um dentro das suas possibilidades. No seu tempo. Isso. E há uma velocidade para a evolução. A velocidade é proporcional à sua própria disposição a se melhorar. Né? Quanto mais disposta a se melhorar, quanto mais resignada diante das provas divinas, quanto mais trabalho em favor do próximo que você fizer, em favor do amor ao próximo, seguindo aquela máxima de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, então você mais rápido vai conseguir concluir essa fase evolutiva. Mas isso é um processo longo, porque envolve também o conhecimento intelectual. Então, além disso tudo, é preciso estudar demais, é preciso conhecer as coisas. Né? Nós andamos moral e intelectualmente. Então, se informar de todas as coisas. Quanto mais sede de conhecimento você tem, isso também te impulsiona para frente. Então, a velocidade da evolução depende da sua disposição e do trabalho com que você faz a sua própria reforma íntima. Né? Porque, às vezes, tem a sensação de que não tenho feito o que podia. Essa é uma sensação muito comum a todos nós, porque, de fato, a gente não faz o que pode, no máximo. Né? A gente tem as nossas limitações, a gente para muito para ficar preso nesse lamaçal que é os prazeres momentâneos, né? Que a gente parece que enterra o pé numa areia movediça, né? E anda mais devagar, sabe? É como se a gente estivesse correndo na areia da praia, e a areia da praia fosse todos esses prazeres que a gente se distrai, né? Que enfim, todos os prazeres da matéria, né? Que têm o seu valor, têm a sua função, mas que em excesso nos fazem mal, né? Nos atrasam, né? Então a gente sempre está com essa sensação de poder ir mais. Aí é um trabalho pessoal, né? Agora, se você já está trabalhando em seu favor, isso já é ótimo. Então seja grata pelas possibilidades, as chances que a vida dá de crescimento e vamos seguindo.
Que a gente vai no nosso tema, a gente vai. É. Né? Thalita, olá, fofuchos. Eu li no livro Planeta Terra em Transição sobre os planetas prisões, onde os espíritos foram mantidos durante alguns 1000 anos, dormindo. Eu achei muito estranho, sabe? Pois acredito que isso vai contra a progressão do espírito. O que vocês pensam disto? Podem me esclarecer? Beijocas aos 3. Thalita, então, eu não li o livro, então eu não poderia dizer sobre o livro de uma maneira geral. Agora, o fato de existir em planeta prisões, a gente vê no livro dos espíritos que não há áreas circunscritas no plano espiritual, né? Ou seja, o que limita a área de ação de um espírito é a sua própria ignorância, a sua própria imperfeição. Então, espíritos que estão em grau tão máximo, tão grande de imperfeição, que necessitariam estar presos, digamos assim, já estão presos, porque estão presos na sua própria ignorância, exatamente. Então, é claro que Deus impõe limites de ação a espíritos que possam atrapalhar, por exemplo, a evolução de um planeta, de uma comunidade. É por isso que agora, nessa transição, espíritos que não são não estão mais de acordo com a evolução da Terra vão ser relocados para outros mundos, outros lugares. Por quê? Porque aí vai começar a atrapalhar a evolução daqueles que já estão preparados. Já tiveram até uma função, até ajudou de alguma forma, mas agora já não vai ser. Não conseguiram acompanhar, já vão ter uma função em outro lugar. Em outro lugar. Né? Então, não sei se é possível a existência de planetas prisões. Acho que não. Acho que o que existe é a ordem natural do universo funcionando e colocando cada um no lugar mais propício para a sua própria evolução, sem atrapalhar o de outro. Acho que é isso. Acho que é isso né? mesmo. É tudo fluindo naturalmente. Marcelo Pimentel, uma vez que somos criados simples e ignorantes, aprendemos durante as oportunidades de encarnação por meio das provas e expiações. E essas experiências são eternizadas em nosso espírito. Existe alguma coisa que se aprenda exclusivamente no mundo espiritual? Se assim for, não seria mais fácil aprendermos tudo nesse mundo espiritual, já que assim estaremos livres das influências do mundo, do mundo material, deve ser. Não, então, tem coisas, o processo criado por Deus, né, para que a gente tivesse o crescimento, envolve a encarnação, que é o momento que você está no mundo material e está recomeçando a cada vez, né, porque é um restart que você tem, porque o peso da nossa própria culpa, da nossa própria ignorância, às vezes é grande demais e nos imobiliza. Então, a misericórdia divina nos oferece um momento de esquecimento do passado, para que a gente possa continuar andando, continuar caminhando. Exato. É como se ele criasse a gente novamente simples e ignorante. A gente você chega aqui zerado, de novo para recomeçar. Isso acho que é uma das maiores provas do amor divino, né? Nos dá a chance de viver algum tempo fora do peso das nossas culpas, das nossas, né? Porque para muitos de nós, talvez a maioria, a culpa pelos erros passados e pelas coisas que cometemos com pessoas que hoje talvez amemos, né? Porque a sua mãe, seu pai, nosso convívio, né? podem ter sido vítimas suas no passado. Então, o peso da culpa pode ser tão grande, mas tão intenso, que pode te colocar num estado de inação, de você ser pulverizado. Exatamente. Você ser psicologicamente pulverizado. Você se sentir envergonhado. Né? Você ser exterminado. Como eu pude fazer isso com uma pessoa que hoje eu amo, que hoje eu aprendi a amar, Imagina. Seria terrível, né? Exatamente. Então, exatamente para que a gente possa recuperar nossas falhas e recuperar o amor mesmo de algumas pessoas que, por acaso, foram nossas vítimas ou nossos algozes em vidas passadas, é que a gente tem a família, que a gente tem os amigos, o ciclo mais próximo de convivência. São esses atritos de convivência, pessoas difíceis que a gente lida, pessoas, às vezes, que nós amamos de graça, enfim. Essas relações todas humanas que a gente tem, sociais, é que favorece nosso resgate. Então, existem coisas que só é possível aprender nesse estágio que estamos agora, na carne, no planeta, aqui. Entendeu? Diante da grandiosidade divina, e sabendo que ele é um ser onipotente e onisciente e nos ama ao máximo que é possível amar, transcende até isso, esse amor, a gente só pode supor que, se é assim, funciona, essa é a melhor maneira possível para que a gente possa crescer. E isso é fácil de identificar se a gente observar as próprias leis da vida, né? Que dão sempre, a gente sempre tem esses ciclos, o dia e a noite, o que mais? A maré que desce, a maré que sobe, todo o universo é regido por ciclos, né? Você vê que são ciclos que têm um início, meio e fim, recomeça, vai e volta. Então, na própria natureza, a gente enxerga o recomeço como um processo necessário à evolução das coisas. Então, assim também é com a gente.
infância, a juventude, a madureza, o desencarne, o plano espiritual, a erraticidade, o renascimento. Então é assim que a gente vai na roda da... Sempre tendo oportunidade de recomeçar do zero. Graças a Deus. Bianca Santos, quando chegamos no estágio de perfeição, o que acontece depois? Tem algum fim? Essa é uma dúvida bem comum, todo mundo perguntando. Então, eu sugiro que a nossa querida Bianca assista a live anterior que a gente falou dos espíritos puros, né? Não existe um fim, existe um fim para a evolução. A gente chega no estágio máximo evolutivo. E aí começa a festa, entendeu? Aí é que a felicidade está. Felicidade plena. Exato, aí que estamos diante de Deus, aí que trabalhamos em favor da criação. E isso é um estado de graça que a gente ainda não pode vislumbrar, né? E esse é o estado que ficaremos eternamente, depois que estivermos na graça de Deus, então, como dizem os evangélicos, né? Questão 100 e... Ah, não, temos aqui uma sub-pergunta aqui de Kardec, a letra A. Segundo o que acabei de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem para o percorrerem as diferentes fases da vida? Pergunta Kardec, fazendo aí uma comparação com as crianças. Responde os espíritos, sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Olha que lindo. Então, essa analogia que Kardec nos traz do espírito criado e perfeito, com uma criança ainda sem experiências e que vai lidando, né, à medida que aprende, segundo os espíritos, uma comparação correta, mas a criança, o homem, né, tem uma hora que morre, né? A gente sabe, desencarna, então, mas aquela história, aquela vida que começou como uma criança, acaba no momento que essa pessoa desencarna. E o espírito não tem fim. Nós somos criados em um ponto e a partir daí temos a eternidade pela frente. Questão número 116. Aqui está ela. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Não. Todo mundo evolui. Tudo evolui. Tudo evolui. Tudo Evolui, queridos. E aqui já começam os espíritos respondendo não. Exatamente como disse o Bíblia. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Né? Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Você vê que um pai amoroso, né, uma pessoa comum que ama seus filhos, nunca abandonaria um deles eternamente à danação. Né? Aí a gente vai querer que Deus, o ser mais, enfim, que tem a bondade, a justiça no seu grau máximo, no grau infinito, deixaria alguma das suas ovelhas, como dizem por aí, mas algum dos seus filhos se perder? Nunca. Também disse Jesus, nenhuma das ovelhas se perderão. Então aí cai por terra a ideia de inferno. O inferno como um lugar que você fica para sempre no fogo da chama eterna. Né? Existem crenças que acreditam que vai viver eternamente no inferno como assim. Não existem penas eternas. Quem quiser ler mais sobre isso, procure o livro Céu e Inferno, do senhor Allan Kardec. Conhece? É gente boa, escreve bem. E ali fala sobre anjos, demônios, inferno e tudo mais. Aqui no livro dos Espíritos fala um pouquinho, a gente vai ver mais à frente. Já. Próxima questão, 117. Depende dos espíritos, ou progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Ou aquela galera que estava perguntando sobre o tempo que demora. Responde os espíritos. Certamente. Certamente depende do espírito. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la. E a submissão que testemunham a vontade de Deus. Olha, importantíssima parte. A submissão à vontade de Deus. Tem coisas que nos assustam, que acontecem. Eu digo por experiência própria. Até a determinada idade da minha vida, eu achava que tudo era as mil maravilhas. Nunca tinha acontecido um fato trágico demais, uma coisa assim, que exigisse uma resignação e uma fé muito grande. Então não tinha. De repente, uma tempestade se encontrou na minha vida em vários setores diferentes. E aí a minha fé foi colocada em questão. Eu mesmo me perguntava, será que isso existe mesmo? Será que isso está tudo maluquice? E as coisas são aleatórias, e a gente só se ferra mesmo, não tem jeito, não existe nada além da própria vida física? Aí, é claro que voltando, buscando na fonte que eu tenho paixão, que é a doutrina espírita, fui mais uma vez ler, mais uma vez me encher da fé raciocinada, porque isso é que é legal. Não é acreditar por acreditar. É perceber que é lógica a sequência das coisas. Né? E isso acaba nos trazendo conforto
graças a isso, chamada doutrina de Consoladora. Isso me consolou de fato e eu consegui passar por essas tempestades todas. Estamos passando assim, mas assim, passando tão bem que eu só posso agradecer muito mesmo a Deus. Pois é. Uma vez eu te falei, né, que a pessoa fala assim, passando por um problema grave, assim, falando com Deus, né, por que eu? Por que eu? Por que eu? Como assim? Por que eu não? Por que não eu? Né? Porque Também, não, tipo, ser especial mundo, que é. Pois é. Então, é importante, conforme o desejo que tem de alcançá-la, ou seja, de alcançar a perfeição, e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Tem que acreditar nesse cara aí. Ele não está fazendo nada à toa. Tudo tem uma função. Então, vamos viver o que for preciso viver, os desafios necessários. Com a fé de que tudo vai acabar bem e com a certeza de que a gente não está sozinho. Né? Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante. Aí temos aí de novo a comparação com uma criança. Beleza? Vamos lá que nós temos aqui perguntinhas. Eu estou vendo uma do Yuri Moraes. Mesmo que esqueçamos a cada vez que encarnamos, acredito que não seja um esquecimento total. Afinal, muitas vezes carregamos habilidades e alguns instintos e alguns sentimentos de outras vidas, mesmo que não consigamos identificar o porquê de sentir de certa forma. Um exemplo são os dons, que acredito que não vêm de uma única existência. Não, você está certo, Yuri. Esse esquecimento é parcial, é esquecer o que a gente precisa esquecer. Mas as potencialidades que a gente foi alcançando durante a nossa trajetória continuam. Né? Nossas aquisições da alma se mantêm conosco. Né? Isso é maravilhoso. E muitas vezes fobias, né? E às vezes medos, e às vezes sensações inexplicáveis são ecos de outras vidas, é natural. Mas a gente, raras exceções, é claro que tem gente que lembra. Por alguma razão, né, é necessário que lembrem-se algumas pessoas de outras vidas. Mas a regra é que nós esqueçamos, né, que tenha o véu do esquecimento para que nos proteja da gente mesmo. Evelane Alves, juiz. Como devemos evoluir sempre, posso considerar que o médium ostensivo é mais endividado e tem essa característica para não mais desviar-se da evolução espiritual? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não tem nenhuma relação. Não tem. A mediunidade ostensiva ou não ostensiva é uma característica orgânica, né? Uma característica do corpo físico que existe de acordo com a função que essa pessoa tem nessa encarnação. Mas um espírito pode vir com a missão ou com a função de um médium, ter uma mediunidade bastante ostensiva, que será necessária ao trabalho que ele tem realizar, e ter uma evolução ótima. A gente tem o próprio Chico, né? O Chico tinha uma mediunidade ostensivaça, né? Vamos combinar. E aí a gente percebe pela sua trajetória, um espírito bastante evoluído, né? Bastante... E mesmo assim passou por provas, né? Exatamente. Não estava livre das provações. Claro. Osmar Soretti Júnior, somos aprendizes dos nossos próprios erros. Isso aí. Acho que esses nossos equívocos na existência terrestre não devem ser encarados de forma condenatória, e sim como algo natural e necessário para a nossa evolução. Entretanto, persistir nos mesmos erros não faz nossa evolução estacionar? Faz. A gente, quando fica insistindo no mesmo erro, é porque a gente tem que ter um diálogo assim, interno, quando acontece alguma coisa, que é assim, cara, o que eu tenho que aprender com isso? O que a vida quer me ensinar? O que eu estou passando por isso para aprender o quê? E ficar atento, né? Porque aquilo está vindo, você vai lidar com aquilo, e isso vai te trazer uma informação, um conhecimento, um estado diferente que você precisa assimilar. Se você estiver atento, aí você vai assimilar. E aquilo não vai ser mais necessário, então a experiência... Você entendeu o teste. Exatamente. A gente tem que Bolada com bolo. Bolada com bolo, exatamente. Fabinho lembrou de um vídeo que a gente tem, Isso mesmo. né, que é o Bolada com bolo, também com a Loine Mazei. Mostra uma menina que tenta fazer um bolo sempre igual e sempre dá errado, porque está fazendo igual. Né? Então, nas experiências da vida, se está alguma coisa dando errado, a gente tem que agir diferente, para dar diferente. Senão vai ficar sempre dando errado se a gente continuar agindo da mesma maneira. Como você fala na peça, né, assim, precisa mudar a semente. Isso, a gente vive num sistema de colheita e semeadura, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você está colhendo algo que não é legal, a gente tem que mudar a semente, a gente tem que mudar, né, o que a gente está plantando. Eu posso falar uma historinha rapidinha, bem... Eu já te contei essa história, o cara que chega em casa, aí começa a reclamar porque foi demitido do trabalho. Aí começa a reclamar com Deus. Isso é justiça, não sei o quê, eu fui um bom trabalhador. Aí a casa dele pega fogo. É absurdo, estou desempregado, minha casa agora pega fogo. Aí não sei o quê, aí vem uma doença grave. Eu estou com uma doença, eu quero justiça, eu quero justiça. Aí chega uma pessoa e fala assim, para,
para, a justiça já está sendo feita. Se você quiser toda a justiça, agora você vai ser pulverizado. Porque não é. Tem uma frase que o pessoal fala também que Deus te dá aquilo que você consegue, as provas que você consegue suportar e consegue passar, né? Vamos para a próxima questão, número 118. Podem os espíritos degenerar? Não. Não. Tá certo, Bíblia? Não. E diz os espíritos exatamente o mesmo não, a mesma ênfase. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. É uma coisa que ele adquiriu Né? e acabou. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Né? Olha que legal. Então a gente aí já lima qualquer dúvida a esse respeito. Tipo, nós não andamos para trás. Né? Não existe isso, evoluindo. Por que parece, às vezes, que uma pessoa está indo bem assim, e ela acaba caindo num erro antigo? Você acaba caindo de novo no mesmo erro que ela parece já ter passado. Por que acontece isso? É porque não passou de fato. Né? Se acontece isso, é que ainda tem alguma coisa para aprender ali. Ficou alguma dúvida? Porque a gente não pode confundir aprender com alguma coisa e identificar que alguma coisa está errada. Né? Eu posso saber, por exemplo, que um vício meu faz muito mal. Eu sei disso. Estou tentando me livrar disso. Então, eu sei. Mas eu só vou conseguir realmente ficar over isso, passar por isso totalmente, quando eu nem mais me lembrar disso. Quando isso já não for mais parte de mim. Entendeu? Então não há possibilidade de recaída. Né? Porque até aí, se há recaída, é porque ainda estamos no processo de entender aquilo e de melhorar aquilo. E isso acontece naturalmente, conforme você vai se instruindo, né? E vai, não é? Você passa a ser, isso não serve mais para mim. Quando a gente entende, acabou, não tem mais. Não tem mais. Fabrício Carvalho. Acredito que nossa progressão espiritual ainda assim não será plena até a transformação da Terra para um plano de regeneração. Devido ao descrito de forma simbólica na Bíblia, que Jesus será o único a desatar todos os selos. Vocês concordam? Que a nossa progressão ainda assim não será plena até a transformação. Não, a nossa progressão espiritual não será plena nem quando virar mundo de regeneração, porque ainda falta muito. A gente chegando no mundo de regeneração, se é que seremos dignos de estar aqui nesse momento, é um estágio além. Não significa que a gente é espírito puro. Longe disso. Longe. O mundo de regeneração abriga espíritos que estão mais propensos ao bem, mas que ainda tem muitas provas a passar, que ainda são muito materializados, mas eles já estão trabalhando em sua própria evolução. Acho que trabalham mais, né? Acho que tem uma vontade maior. Existe o erro, mas existe a vontade de fazer o bem. Né? Real, genuína, natural. Né? Que são já regenerados. 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Isentar, ou seja, aquela questão que surgiu semana passada, de criar eles perfeitos logo de uma vez. Aí o cara não vai ter nada para contar, não vai ter, mas vai ser o quê? O vazio, não vai ter uma experiência. Exato. Então, se você te entrar nessa, você vai repetir a live da semana passada, entendeu? Porque a gente já falou sobre isso. Vamos ler o que dizem os espíritos. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa criação. Não haveria mérito. Seríamos bonecos. Seria criado um boneco perfeito. Android, sabe aquele Android perfeitinho, e pronto, não existiria nenhum mérito. Onde estaria o merecimento sem a luta? Ademais, a desigualdade entre eles existente é necessária à sua personalidade. Né? É aí que nasce a personalidade. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência, para a harmonia do universo. Há necessidade que a gente viva em todas essas escalas, porque tudo que a gente faz está aí movendo as engrenagens do universo. É preciso que algum espírito faça, de repente, alguma coisa ali, né? É uma engrenagem. Aquele erro que ele cometeu, que está ajudando ele na sua evolução, é aproveitado no universo para alguma coisa, né? Para resgate de outras pessoas. Então, todo esse processo é necessário para que haja harmonia no universo, como diz aqui o nosso Livro dos Espíritos. Pois que, aí Kardec faz um comentário sobre isso, pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz cada um dos seus soldados um general. Né? Então, todo mundo é general. Né? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Né?
numa empresa? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há essa diferença. Enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Né? Então, a hierarquia é necessária para que haja harmonia no universo. Agora, como espíritos, nós todos temos a chance de alcançar os mais altos gradações, não só a chance, chegaremos lá, dependendo da gente, do nosso tempo. Questão número 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E aí? Ou seja, todos os espíritos passam pelo mal, se tornam maus em algum momento, até chegarem a ser espíritos bons? Todos os espíritos passam pela ignorância. Eu penso assim, você nasce simples e ignorante, e aí vai aprendendo com o caminho da evolução. Tu tá tinindo hoje, hein, menina? Exatamente. Tô aprendendo com o seu Kardequinho. Ah, que bonitinho. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Responde os espíritos. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Gente, que legal. Olha, eu não li ali também. Eu não li ali, eu respondi da minha própria coisinha aqui, ó. Tô adorando isso aqui, tá? Tô adorando. Que bom, né? Fico feliz. Eu vou sair daqui espírito puro. Ah, que bom. Você tá gostando. Agora você tá gostando. Fico feliz. Mentira, eu sei como tá. Não, eu fico feliz assim, de responder sem colar ali, entendeu? Senão que eu tô aprendendo. Muito bem. 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Então, questão de escolha, né? De acordo com as escolhas que a gente vai fazendo. Não tem eles o livre-arbítrio? Diz os espíritos. Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria, por suas próprias escolhas, pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Enfim. Aquilo que a gente simples e ignorante significa simples e que ainda não sabe nada, né? Tá ali no... Ela é ignorante, assim, não. Eu sou espírita. Eu fui criada, hein? Não sou ignorante, não, eu sou espírita. Não sabe nada ainda, né? Tá ali, vai começar do zero. Não é isso, é ignorante de não saber. Né? Porque a gente tem essa verdade de ser ignorante, a pessoa estúpida, né? Imagina, Deus. Porque a pessoa pode interpretar assim, deve ser, mas tudo estúpido. Ignorante. Bom dia, não quero saber. Espíritos sem saber de nada. Espíritos ainda com tudo a aprender, com tudo a adquirir de experiências. E simples, o que é esse simples? Foi uma boa pergunta agora. Simples, é porque qual o contrário de simples? Complexos, né? Tipo, eles são simples. As necessidades deles são simples, são espíritos ainda primários. Isso aí. Gente, esse tema de hoje é maravilhoso e não vai dar para esgotar hoje. Amei. A gente tem ainda, sobre a progressão dos espíritos, as questões 122, 23, 24, enfim. Então a gente vai fazer o seguinte, de 122 a 127, ainda sobre o assunto de progressão, a gente vai fazer semana que vem, porque já estamos aqui às beiras das 9 da noite. Fabrício Zelador de Games. Nosso querido zelador de games. Zerador de games. Ah, é o zelador. Ele zera os jogos de videogame. Tomando conta do jogo. Não, ele zera. Só há evolução com profundidade do amor, com caridade. E a inteligência é a medição da nossa evolução? Eu não consegui entender a sua pergunta. Você está dizendo se o tanto de amor que a gente tem, o tanto de caridade, o tanto de inteligência, isso é a medida da nossa evolução? Sim, exatamente. A nossa evolução é medida pelo quanto estamos adiantados moral e intelectualmente. Então é exatamente por aí. Tiago Brito. Os vascaínos são belíssimos exemplos de evolução através das provas e expiações. Você é tão engraçadinho, Tiago. Você é tão engraçadinho, Tiago. Miguel Ângelo Meira Barreto. Existe diferença entre evolução espiritual e evolução da humanidade? A evolução espiritual é particular, é de cada um. A evolução do Sidney, minha evolução. Mas a humanidade evolui na média dos seus indivíduos, né? 9 e 1, vamos então fazer nossa prece de encerramento. Então vamos elevar nossos pensamentos, conversar com os nossos amiguinhos espirituais, né? Então vamos lá. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho, por esse encontro fantástico que acontece todas as terças-feiras. Aos nossos amigos espirituais, que
que eles possam estar sempre conosco, nos intuindo, nos inspirando, e nos protegendo e nos trazendo seus ensinamentos e seus exemplos também, Senhor. Muito obrigado, esteja sempre conosco. Que assim seja, meu Deus. Que assim seja. Maravilha! Nossa, eu fiquei grande, tem que chegar. Ficou grande. É porque eu chego para frente para falar Não, que quero microfone. Porque você estava fazendo a prece, seu perispírito se ampliou-se, né? Mas o meu perispírito já é ampliado. O corpo físico né? O Nossa. perispírito a gente não sabe. Assim, a minha cabeça aqui é simples e ignorante, ó, não tem nada aqui ainda. Oh, quanta bobagem. Hoje eu vi um comentário lá no vídeo Papai, eu quero reencarnar. O cara descendo os cachos na gente. Que absurdo. Vocês estão jogando fora assim, a doutrina espírita. Que coisa feia, assim. É ridículo e tal. É por causa dessas bobeiras que a gente faz. A gente tem que ser mais sério. Senão a gente fica dando Vamos ser sério. A gente tem que ser sério. Você que fez esse comentário, eu vou te responder aqui no vídeo. Desculpa, a gente promete que vai tentar ser um pouquinho melhor, tá bom? E eu queria lembrá-los algumas coisinhas a respeito das nossas apresentações. Essa peça aqui que está, as fotos aí aparecendo na tela. Coisa linda, olha. A peça Morrendo e Aprendendo, uma comédia super divertida, que vai estar em Cachoeiro de Itapemirim, vai ser no dia 20 de novembro, agora. Vai ser lá no Teatro Municipal Rubem Braga. Quem quiser mais informações, acesse nosso site, amigosaluz.com. 26 de novembro, Macaé, no Rio de Janeiro também. Estaremos no dia 26 de novembro, às 19h30 e 21 horas. Serão 2 sessões lá no Salão da UEM, da União Espírita Macaense. Por favor, os amigos de Macaé, apareçam para a gente poder se divertir vai ser junto. muito legal. E nos dias 3 e 4 de dezembro estaremos no Rio de Janeiro, nem Jacarepaguá, na Fake, no Rio de Janeiro. Ana Maria Aquino, boa noite. Sou de Juazeiro do Norte, olha que coisa linda, lá no Ceará. Nossa, Estamos aqui no a Centro gente ainda não foi lá, né, Juazeiro? Não fizemos uma apresentação Só aí, tudo mas lá. chegaremos. Estamos aqui no Centro Espírita Missionários da Luz assistindo a vocês. Que legal. Muita luz e que hoje seja uma noite bastante proveitosa. Puxa, que coisa Gente, linda, Maria. que alegria. Beijo para você, beijo para todo mundo aí do Centro Espírita Missionários da Luz. Que maravilha, né? Uma honra, vocês são loucos de colocar a gente assim, passar dentro da casa espírita, tá? Tipo, Jesus abençoe essas cabeças, né? Ilumine, tá? Desculpa a espiritualidade dessa casa, se a gente falar uma besteira, mas nosso coração tá aqui aberto pra gente brincar, pra gente se divertir e refletir. Afinal, somos espíritos em evolução. Que honra! Valeu, Ana Maria. Uma honra, né, gente? Beijo. Legal. Puxa. Danusa Neves, R. Neves, pergunta: vocês acreditam em disco voador? UFO. Você acredita em disco voador? Ufa! Achei que era isso. Não, UFO. Acredita em disco voador? UFO. UFO. O que pensa sobre ufologia? Eu acredito plenamente. Eu acredito. Sabe que os planetas são habitados, sim, que são muitas as moradas do meu pai. Eu tenho uma vontade de ver um disco voador. Sidney tem sonhos constantes, né, com extraterrestre e tal. Eu acredito totalmente. Eu convivo com ele quando estou desdobrado todo inteiro. Tiago Brito. Acabou de sair vídeo do Galera. Galera Espírita é um programa ancorado pelo nosso querido Tiago Brito e pela Bianca. E tem o quadro Grilhos da Galera, e é onde o Sidney Grilo participa também, para o nosso orgulho. Lina Oliveira, obrigado por esse estudo maravilhoso. Um abraço desde Portugal. Ei! Salve, Portugal. Terra linda. Luísa Vargas Bittencourt. No plano espiritual, aparece tudo que a gente fez de ruim para todas as pessoas próximas a nós. Aonde, Luísa? A Luísa preocupada de sair lá no Leão Lobo, né, do mundo espiritual, né? Ok. Luísa Vargas acabou de fazer uma coisa aqui, gente, corre para ver. Então, sim, lamento te informar, mas nada estará encoberto. Nada estará encoberto. Não existe segredo para os espíritos superiores. Então, eles sabem de tudo, sim. Sabe? A cara do bicho. Tipo assim, eu sei. Tudo bem. Eu sei o que você fez no verão passado. Tudo bem. Oi, tô aqui em nosso lar, né? Não há nada encoberto. Há encoberto aqui pra gente, estamos nas limitações da matéria, mas no mundo espiritual não. Qualquer espírito que se aproxima de você minimamente afinizado é capaz de ler seus pensamentos. Claro. Então,
E Alexion, Max Logan. A Fabiana Alex Rodrigues. mandando beijos. Beijo, Beijo, Alex. Alex. Alex, que essa semana passou por uma situação complicada. De novo, Foi né? assaltado, tomou um soco na cara. A gente olha esse Rio de Janeiro, Absurdo, gente. não sei o que vai ser não, viu? Tá difícil mesmo. Brasil, o que é mesmo? Brasil. Coração do mundo, pátria do evangelho. Mas eu acho que o Rio ainda não tá nesse nível, não. Oi? O Rio, sei. Brasil, a Rio de Janeiro, sovaco do mundo. Assim, só para lembrar, tem uma pessoa que tá passando isso de um centro espírita lá em Juazeiro. Né? Pois é, tipo assim, acho que... Desculpa. Fabiana Alves Rodrigues, você é do Parafernália? Não, não sou mais. Já fiz muito Parafernália, sou ator de YouTube, de tudo. Estou em outros canais aí hoje, não no Parafernália mais, mas tenho grandes amigos aí. Meus amores, então chegamos ao limite da nossa live de hoje. Um beijo para todos vocês. Nos vemos semana que vem, terça-feira, às 8 horas, não é? Nesse mesmo bate-canal. Isso aí, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem e participem cada vez mais da família Amigos da Luz, seja vendo nossos vídeos de humor que saem às sextas-feiras, seja participando da live, ou os dois, ou nos projetos futuros, que temos coisas muito legais para acontecer, não é mesmo? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Beijo, gente. Nos vemos semana que vem. Beijo. Fica Tchau, com Deus, tchau. Bye, bye. Obrigado. Brasil. Tchau.